Oi, hoje eu vou gravar um vídeo sobre corretivos coloridos, que são corretivos de camuflagem. Tá? São corretivos que são usados para corrigir manchas de rosáceas, vermelhidões, olheiras, manchinhas, né, de sol que a gente tem na pele e que às vezes só a base ou um corretivo mais simples não cobrem, né? São usados então corretivos coloridos, que são esses corretivos que tem cor, né? Que são corretivos usados antes da base, que são camuflagens que a gente usa para corrigir essas tonalidades, né? Como que eles são usados e o porquê que são usados com cores, qual é a função dessas cores e como essas cores fazem para corrigir essas manchas, né? Qual é a teoria disso e como que isso foi criado? Então, tudo isso é baseado na colorimetria. O que é a colorimetria? Colorimetria é o estudo das cores. Então, toda a história da maquiagem, na verdade, ela é baseada, né, na colorimetria. Para a composição de cores, de tonalidades de sombra, harmonização, o próprio contorno, né, essas coisas, é tudo baseado na colorimetria. Como que é então feita essa análise para que a gente possa saber qual cor usar para anular as manchas, né, a tonalidade de uma mancha? Então, para isso, nós vamos ver uma experiência que é chamada o disco de Newton, para a gente entender um pouquinho mais como que determinada cor, né, por exemplo, como que o corretivo lilás anula determinada cor de mancha. Então, eu vou pôr aqui um takezinho rapidinho, né, que mostra essa experiência do disco de Newton. Pode colocar aí. Então, nessa experiência, a gente vê, né, um disco colorido, ele tem 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris, onde girado rapidamente você visualiza aquilo branco. Por quê? Porque ao todas essas cores passarem de forma muito rápida pelo nosso olho, o nosso cérebro enxerga todas elas de uma vez e a gente vê o branco. Isso mostra que todas as cores juntas, né, quando elas se juntam todas as cores, elas se anulam. Então, a junção de todas as cores se anulam. Por isso, então, que a gente usa isso para anular, né, certas cores, anular outras nas manchas. Só que a gente não precisa das 7 cores ali para fazer isso na maquiagem. Por quê? Porque todas as cores, na verdade, aquelas 7 cores, ali tem o laranja, tem alguns outros tons, elas são criadas a partir das 3 cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho. Então, a gente precisa só das 3 cores primárias para isso. A gente não precisa de todas as outras, né? Então, assim, a gente precisa juntar essas 3 cores para anular uma cor. Para anular, né, na verdade, para se anular. Então, se a gente tem uma mancha de uma determinada cor, a gente precisa fazer a junção das 3 para anular. Ou seja, se eu tenho uma mancha vermelha no meu rosto, que é uma mancha que ficou uma espinha ou então uma rosácea, aquelas veinhas que aparecem. Então, eu tenho uma mancha vermelha. Para anular essa mancha, eu preciso das outras 2 cores para anular ela. Então, eu preciso de azul e amarelo para anular o vermelho. Então, se a gente for voltar nas nossas aulas de artes e for lembrar, né, que a junção do azul e o amarelo faz o quê? A junção do azul e o amarelo forma o verde. Então, eu preciso de verde para anular o vermelho. Por isso, então, que eu uso o corretivo verde para anular uma manchinha vermelha. Então, aqui, né, onde eu tenho, por exemplo, essas veias que são vermelhas, aqui uma manchinha avermelhada, né, de uma espinhazinha, eu vou usar o corretivo verde. Então, eu vou passar ele aqui, vou aplicar. Aqui eu já estou com um pouquinho aqui, que eu já tinha começado a fazer antes. Tive que voltar e regravar um pedaço do vídeo. Então, eu vou aplicar em todo lugar do meu rosto
onde eu tenho uma vermelhidão excessiva que eu quero anular. E aí com o dedo mesmo, ou com uma esponjinha, eu dou uma batidinha nesse verde para deixar ele um pouquinho mais suave. Porque se eu deixar muito forte esse verde, aí a base não vai cobrir ele, eu vou ficar esverdeada. Também não é isso que eu quero. Eu não preciso de um verde muito forte para anular o vermelho. Então daí eu fiz a cobertura com o verde. E aí então vamos ver, por exemplo, onde eu tenho uma mancha arroxeada. Geralmente as manchas de olheira, elas têm um fundo arroxeado. Por serem manchas que têm o fundo de veias, né, que onde passa, circula sangue, elas têm um fundo arroxeado. O que é o roxo, né? O roxo, ele é a junção do vermelho com o azul. Então eu tenho o roxo. Para anular uma mancha roxa, eu preciso do quê? Da cor que falta, né, na terceira cor primária, que é o amarelo. Então, um corretivo amarelo é o corretivo ideal para anular uma mancha roxa. Então, para anular uma mancha de olheira arroxeada, eu vou usar, por exemplo, aqui o corretivo amarelo. Se eu tenho também alguma manchinha roxa no meu rosto, de alguma batidinha, alguma coisa, eu vou usar o corretivo amarelo em qualquer lugar que eu tenha um arroxeado. Então aqui eu vou dando batidinhas, pode ser com uma esponjinha ou com o dedo, sempre para aplicar o corretivo é sempre com batidinhas. E uma outra cor de mancha que a gente tem também, né, que são, por exemplo, essas manchas de fundo marrom, que são manchas causadas pelo sol, melasma e tal. O que é o marrom? O marrom, ele é um derivado do amarelo, ele é um amarelo escuro. Então, para anular o amarelo, eu preciso o quê? Da cor contrária, que é o vermelho e o azul, que é a junção do vermelho e o azul, que seria o roxo. Então, eu vou usar um corretivo lilás, né? Não vou usar um corretivo roxo, que seria muito escuro. Então, eu vou usar um corretivo lilás aqui, onde eu tenho as manchas marrom. Se eu tiver uma olheira de fundo marrom, eu vou usar o corretivo lilás na minha olheira também, tá? Aí eu vou analisar o tom da minha olheira. Sempre com batidinhas para não ficar muito forte. Eu tenho outras cores de corretivo. Por exemplo, eu tenho esse corretivo aqui, que é um corretivo líquido, que ele é um corretivo de tom pêssego, né? O que é o pêssego? É um corretivo muito próximo do tom de pele. Então, ele anula praticamente qualquer tom de mancha, porque ele está muito próximo do tom de pele, ele vai manter o meu tom de pele, né? Aí ele já seria um corretivo de camuflagem tom de pele. Existem corretivos de camuflagem tom de pele, mas aí eles para camuflar as manchas, eles precisam ser um corretivo um pouquinho mais denso, né? Porque eles não têm o contraponto da cor para fazer essa camuflagem. Aí o que acontece, né? Nesse caso de não ter o contraponto da cor, eles são corretivos de textura um pouco mais denso, daí eles acabam tendo uma textura mais grossa, né? Aí eles podem marcar um pouquinho mais as linhas de expressão, alguma coisa assim. Então, às vezes, né, principalmente nessa região, acaba ficando uma camada um pouquinho mais grossa, nem sempre a gente gosta de usar esse tipo de corretivo. E aí, então, a gente pode usar, sim, é claro, o corretivo cor da pele, ele vai cobrir a mancha, mas às vezes eu preciso de um pouquinho mais de camadas para isso. O corretivo colorido, por ele ter essa questão de contraponto de cor, de se anularem, eu preciso de menos camada, né, menos força, menos cobertura, né, para anular essa cor. Aí aqui então eu tô com toda esse negócio bem esfumadinho e eu vou fazer o que? Eu vou aplicar a minha base por cima do corretivo colorido. É claro, o corretivo colorido ele é sempre antes da base.
E ela vai cobrir então essas cores e vai sumir completamente as minhas manchas. Eu vou ficar com a pele bem lisinha. E aí eu venho colocando então o corretivo de iluminação, os contornos e todo o resto da maquiagem. Então agora eu vou aplicar a minha base e fazer toda a minha maquiagem. Então, deixa eu dar uma prendidinha aqui no cabelo. E vou fazer a aplicação da base então para ver como vai cobrir essas cores, né, do corretivo. Então agora eu vou entrar com o momento Cláudia Mão de Vaca, uma dica de economia para vocês. Quando vocês têm esse tipo de base, que é base bisnaguinha, né, que é uma base que é uma embalagem bem legal, mas chega um momento que você abre ela e você aperta assim e ela não sai mais, ó. Você aperta, ó. Por mais que você aperte, ela não tá saindo. Aí o que a gente faz? Né? Acabou a minha base, eu vou jogar fora? Não, eu não vou jogar fora. Porque se você pegar essa base, pegar uma tesoura e cortar a embalagem aqui, cortar devagar, você vai ver que tem muita base lá dentro. Se a gente pegar um pincelzinho, desses pincelzinhos tipo aqui, língua de gato, e raspar lá dentro, ó, você vai ver que tem muita base. Aí você pode depositar essa base no rosto com esse pincelzinho. Depositar nos pontos os pontos centrais aqui. E você vai ter base para fazer, em média, mais umas 3 maquiagens. Então não compensa jogar fora. E para evitar que ela seque, porque depois de cortada não tem como fechar, a gente faz o quê? A gente pega esses plásticos filme que a gente usa na cozinha, ó, você pega, embala ela assim, fecha aqui embaixo, pega um elásticozinho aqui, dá umas 3, 4 voltas, de forma que ela fique bem apertadinha, não vai entrar ar e sua base vai ficar boa para você usar até acabar o produto que tá ali. E sinceridade, dá para usar umas 3, 4 maquiagens ainda, tá? Então, você vai economizar bastante. Eu gosto de economizar, porque eu paguei e eu vou usar até a última gota do meu produto. Aí depois que você depositou com o pincelzinho, você vem com a esponjinha espalhando normalmente. Então agora, encerrou o momento Cláudia Mão de Vaca, voltamos para o vídeo normal e a aplicação da base e continuando o nosso tutorial. Então, eu terminei de fazer a aplicação da base, né? Eu apliquei só base no meu rosto todo, não apliquei mais nada, nenhum outro tipo de corretivo por cima, de contorno, de nada. E dá pra ver, por exemplo, ó, a gente não consegue ver nem o verde aqui aplicado no redor do nariz, nem o lilás, nada sobre as manchas, e nem o amarelo aqui na região das olheiras. E aí sumiu, assim, ó, a gente deu uma camuflada nas linhas, né, das rosáceas, nas manchas, e ficou uma pele, é lógico, a pele tá bem clara, né, assim, pode estar parecendo um pouco branca demais, né, para efeito na câmera, talvez por causa da iluminação, e porque a base ainda tá molhada, quando ela dá uma secada, ela dá uma escurecida um pouquinho mais, aí ela fica um pouquinho melhor. Mas então assim, a base cobriu totalmente, né, todas as manchas e tal, e fica uma pele bem natural. Se eu quisesse uma cobertura maior, eu teria aplicado um pouquinho mais de corretivo e um pouquinho mais de base. Mas a base, então, aplicou e cobriu totalmente as cores do corretivo. Então, eu não consigo visualizar nenhum colorido por baixo da minha base. E é exatamente essa a função. Então, os corretivos de camuflagem encobriram as manchas e a base encobriu a corzinha do corretivo. Exatamente isso. Agora também eu vou desligar a câmera porque eu vou fazer o resto da maquiagem, eu vou ligar só no finalzinho. Pronto, eu voltei agora com a maquiagem toda finalizada, né? Só pra não encerrar o vídeo com o rosto sem nada, só com a base, com o rosto todo branco, né?
Então aqui esse é o resultado final, né? Assim a gente vê com a maquiagem pronta. E não tem nem vestígio, né, dos corretivos coloridos, como a gente viu logo depois da aplicação da base. Espero que vocês tenham gostado da dica, entendido um pouco melhor, né, de como usar os corretivos coloridos, de como as cores, né, se contrapõem, como as cores se anulam. E qualquer dúvida, né, vocês podem mandar mensagem aqui mesmo nos comentários, ou então pelo meu Instagram, se vocês quiserem, eu respondo para todo mundo que mandar perguntas. E se gostaram do vídeo, pode curtir, dar um like, se inscreve no canal, compartilha, manda para suas amigas, vamos divulgar para esse canal crescer e eu poder sempre colocando vídeos de acordo com o que vocês pedirem e gostarem. E mais um recadinho. Quem estiver comentando, curtindo, divulgando, eu vou lembrar de vocês quando eu ficar meu canal crescer, eu ficar famosa, ficar conhecida, eu vou lembrar de todo mundo que estava aqui comigo no começo, compartilhando, curtindo e comentando, viu? Um grande beijo e até a próxima.